Este projeto é realizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, FCC, com recursos do Governo Federal e da Lei Aldir Blanc. Olha só, meu nome é Rodrigo Digão Brás, muita gente conhece como Digão, mas também parte da academia conhece como Rodrigo Brás, e por conta disso o nome artístico ficou Rodrigo Digão Brás. Eu tenho 42 anos, sou músico prático, baterista, compositor e tô aí há 27 anos traçando essa trajetória musical em que, na verdade, para mim veio de um legado, né? Eu tenho uma família de músicos, seja tio-avô, avô, minha mãe, os meus tios por parte do meu pai, menos meu pai não tocava. Então tem um celeiro grande aí de pessoas que atuam na música profissionalmente ou não. Mas isso foi um norte que permeava inclusive a minha educação desde pequeno, como disciplina mesmo. Assim como tem pais que colocam no futebol ou na natação, e no meu caso não foi diferente, mas a música é algo que permeava a minha disciplina como ser humano, não era só mais um estudo de artes. Então eu me lembro que estudar música era algo necessário, imposto, e isso foi até os meus 15 anos, quando eu entrei numa escola e de fato comecei a estudar música de uma forma mais formal, e depois de 2 anos eu vi que isso poderia ser minha profissão, foi minha vocação, e daí então eu comecei a discorrer sobre essa história da arte audiovisual, né? Hoje em dia ela era bem visual e hoje em dia ela está bem audiovisual. Perfeito. Primeiro envolvimento que tu teve com a música, você falou que até os 15 anos você já tinha um envolvimento, mas a partir do 15 tu começou a estudar, né? Tu lembra qual que foi o primeiro envolvimento, com o que foi, se foi com algum instrumento ou foi propriamente com a música, escutando a música? Você lembra dessa primeira lembrança, assim? Lembro sim, foi quando eu sentei aos 13 anos numa bateria, em que tava tendo uma banda ensaiando, eu sou canhoto, né? E teve um intervalo dessa banda, todo mundo saiu, eu sentei na bateria do lado destro. Na hora eu falei assim, não é esse lado. Ninguém me falou nada, eu virei o chimbal e a caixa, e isso foi um tormento pro resto da vida, porque a gente sabe que baterista canhoto dá um trabalho para virar a bateria em festivais, coisas do tipo. Mas isso foi algo marcante para dentro desse instrumento que hoje é o meu instrumento principal, porque eu sozinho, comigo mesmo, assim, eu consegui me entender em questão de 2 minutos, tocando, falando, não é esse lado não é o meu forte. Eu já tocava violão, em que eu não virei o instrumento, eu já tocava pandeiro, que eu não virava o instrumento, eu já tocava em outras coisas que o instrumento estava como destro, e de repente na bateria teve esse choque de conhecimento, né, de autoconhecimento, que é eu entender o mecanismo do meu corpo e saber que o meu lado forte é o lado esquerdo, seja na perna ou seja na mão, e aí eu acabei virando esse instrumento. Isso foi por volta de uns 13 anos, foi aquele contato mais forte mesmo com o meu instrumento principal. Você foi para engenharia, né? Estudou engenharia e depois você migrou para música. E, bom, eu acho que essa questão de migração, principalmente de uma área da engenharia para uma área de música, é algo que deve chocar, né? Muitos pais, mães e tal. Como é que foi essa experiência para ti e o que tu poderia deixar e falar para outras pessoas que provavelmente podem passar por isso, né? Por uma migração dessa, pelo medo que tem de se envolver com arte, saindo de uma profissão segura, né? Como a engenharia. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, Paulo, eu vou dizer que
dentro do que a gente vê numa normativa das famílias, eu fui uma criança de sorte e sou uma pessoa de sorte hoje em dia como adulto, porque meu pai era metalúrgico, eu já tinha um irmão músico que era metalúrgico e o meu pai teve que ir na firma do meu irmão. Na época a firma chamava Metal Leve, era uma firma do ABC. Meu pai teve que ir na firma e falar assim: ó, meu filho fez o Senai, ele é torneiro, aliás, ele entrou como na ferramentaria, ele estava trabalhando já numa indústria, e meu pai teve que ir na firma e falar assim: por favor, tire meu filho dessa vaga, porque ele não quer ser ferramenteiro, ele quer ser músico. Vocês estão deixando ele aqui, ele não está trabalhando, ele está ocupando a vaga de alguém que quer ser ferramenteiro, e ele está também sendo atravancado na profissão dele. Porque como ele fez o Senai, tem um convênio, né, entre essa empresa, que é uma empresa escola, com as empresas em si. Então você sai dessa empresa escola, entra na empresa, tem um contrato, tem um tempo. Só que o meu irmão já não queria mais. E meu pai, já vendo essa situação, foi lá e conseguiu falar com o dono da empresa, presidente: ó, meu filho não quer ser ferramenteiro, ele quer ser músico. Comigo aconteceu a mesma coisa. A minha mãe já estava feliz porque já tinha um músico na família. E aí, de repente, eu estava no meio do colégio de engenharia. A minha mãe, eu conversando com a minha mãe, falou: não quero mais estudar engenharia, eu quero ser músico. Ela, já sabendo do impulso, falou pro meu pai. O meu pai, sabiamente, mais uma vez, foi no colégio, trancou minha matrícula, assim como ele fez com o meu irmão. Falou assim: eu vim trancar a matrícula do meu filho porque ele não quer ser engenheiro, ele quer ser músico. Então, ao contrário do que a gente vê em muitas famílias, eu tive um incentivo 100% da minha mãe, que sempre torceu e me forçou a estudar música de um jeito positivo nesse caso, né? Ela colocava isso como disciplina. E o meu pai, sabendo da minha vocação e sabendo do meu ímpeto, ele só me deu uma força. Naquela época que você tem 16, 17 anos e é uma decisão difícil, né? Você está falando que você vai decidir pro restante da sua vida, por uma boa parte da sua vida, o que você vai fazer dela e o que isso vai trazer de rendimentos, como é que você vai se manter na vida. E aí ele, vendo esse caminho, ele logo já foi comigo no colégio, trancou a matrícula, e foi aí que eu tive aquela certeza, mas ao mesmo tempo aquele medo de falar assim: nossa, eu tava nessa profissão segura, eu vou para uma profissão instável que é a arte, mas é isso, agora eu tive incentivo e vamos nessa então, porque é por aqui que eu tenho que pensar, é por aqui que eu tenho que vibrar, porque tudo tá caminhando para esse lado. Como é importante essa influência e como foi legal a visão que teus pais tiveram de te impulsionar para um caminho que te deixa feliz, né? Muito bacana isso. Uma pergunta que eu sempre quis fazer para ti, hoje chegou o momento. Eu sei que você tem 2 discos, né? Pelo menos nos streaming, no Spotify. E eu fiquei escutando esse último agora, Isolamento Musicado. Fiquei escutando ele sem parar, assim. E muito bom, por sinal. Gostei muito, muito mesmo. E, cara, me veio uma coisa na cabeça. O nome do projeto, ele é o Digão. O Digão é baterista. Mas não tem só bateria lá, né? Como que é esse processo de composição para um baterista? Até onde ele vai, até onde ele dá liberdade para os outros músicos? Como que é feita essa relação de melodia, de harmonia, de batucada? Como que se forma uma música como um todo, partindo do princípio em que o compositor é o baterista? Claro. Olha, a gente vai falar especificamente da bateria, e parte das coisas que eu componho vem dos estudos da bateria, né? Mas a gente vai falar também da música de um âmbito geral e como é que a gente se alicerça dentro do caminho de estudo e depois de profissionalização da música. A gente tem que lembrar que qualquer instrumentista que vai estudar numa instituição que não seja uma aula particular, então numa aula de instrumento específica, ele tem preceitos musicais ali que são alicerces, são
fundamentos para que você seja um profissional daquela área. Então, eu estudei na Fundação das Artes em São Caetano do Sul. É uma escola que ela tem um projeto de ser uma escola técnica, então ela não é um conservatório, ela não é um terceiro grau, então ela não é uma faculdade. Só que o que ela aborda é de uma fundamentação gigantesca dentro da música, que faz com que você tenha percepção ampla não só do seu instrumento, mas do que está acontecendo na música e quais são os elementos para que você possa produzir essa arte. Então eu me lembro que eu entrei lá com 15 anos, ali foi quando eu comecei a estudar formalmente música, né? Antes eu tinha feito aula de piano, tinha feito aula de violão, tocava em grupos de rock, tocava algumas, sei lá, apresentações de violão em si. Minha mãe tem uma escola de música, então eu tocava por lá também. Mas quando eu comecei a estudar formalmente mesmo, foi nessa fundação. Eu me lembro que eram 4 matérias teóricas de 2 horas cada uma. Então eu tinha percepção, rítmica, apreciação e estruturação musical. Vamos lá. A percepção é a parte perceptiva mesmo, auditiva de tudo isso. Então é como você identificar a altura de notas, como você identificar intervalo, escalas e trazendo isso para o instrumento primeiro que a gente tem, que é o próprio corpo com a voz. Então, na percepção, além da gente identificar isso auditivamente com ditados, a gente tinha que cantar. A parte de estruturação seria o esqueleto da música mesmo, tudo que vai apresentar uma estrutura, seja ela técnica formal teórica, ou seja ela técnica formal ou não, mas prática. Então, como que você vai conseguir conduzir isso no seu instrumento? A apreciação era uma aula muito interessante, porque a gente tinha como intuito ouvir diversos estilos e identificar diversos instrumentos, seja qual seja o estilo. Então eu tive no começo aulas com quarteto de cordas, então tinha que identificar violinos, viola e violoncelo. Depois sinfonias, tinha que identificar uma diferença de uma trompa para um trombone e assim por diante. Então essa aula de apreciação, ela me deu uma gama de timbres e de possibilidades auditivas que eu poderia permear através de instrumentos ou imitá-los com a boca, né? Então você vai fazer o som do trompete, você vai fazer o som do sax barítono, e trazer esses timbres foi muito importante na minha formação lá atrás para chegar no que a gente vai chegar daqui a pouco, que é a própria composição. E por último, a rítmica, porque aí tem totalmente a ver com o instrumento, né? Que é você conseguir separar entre sílabas musicais, que a gente chama de células nesse caso, formalmente como é que elas se encaixam e o que isso vai gerar dentro do campo do tempo. Se tem o tempo aqui e você está fazendo células rítmicas, ele está gerando algumas oscilações, e essas oscilações, elas são as rítmicas, as células rítmicas dentro daquela música. Com 15 anos, 15, 16, 17, 18, 19, fui para Tatuí, estudei 1 ano e meio, comecei a dar aula lá. Quando você começa a se observar e ver a gama de possibilidades de estrutura musical que você tem, levar isso para um instrumento, não só o seu instrumento base, no meu caso bateria, não só para um pianista, no caso para o piano, é primordial, porque você quer expandir esse universo. E aí eu retomei tudo aquilo que eu já tocava de violão com toda essa estrutura que eu tive durante esses anos. Então, para mim, qual que é o processo de composição? Cantar as melodias e tocar harmonia no violão. Esse é o meu processo. Pode ser em números para vários bateristas, vamos falar especificamente dos bateristas. Tem baterista que toca piano, tem baterista que não toca no instrumento, então ele tem melodias na cabeça e ele de repente pode chamar um amigo harmonizador para harmonizar isso. No meu caso, eu toco as harmonias e toco as melodias. Esse disco específico, o Isolamento Musicado,
eu me tracei um desafio, porque no primeiro disco, Carvão, que é de trio, eu escrevi as composições, e como é trio, os arranjos eles se dão muito do que a gente vai tocando ao longo do tempo. Então a gente tocava a música do começo ao fim, no formato standard. Então você apresenta o tema, improvisa e reapresenta o tema novamente. E nesse sexteto eu falei assim, eu quero me colocar num desafio novo. Eu quero arranjar para um sexteto em que eu vou ter que não só fazer o tema, melodia, ritmo e harmonia, mas também eu vou ter que arranjar para as outras vozes que ali estão dispostas e disponíveis para serem exploradas. Então, nesse caso, eu tinha o piano como base, eu tenho o baixo, que ele é um alicerce gigantesco dentro da música, né? Ele faz essa ligação do meio de campo entre a rítmica e a harmonia. Eu tinha a bateria, que nesse caso eu sou o executante. E aí eu tinha trompete, sax e guitarra para fazer melodias e contrapontos, com ainda o adendo da guitarra poder fazer também contraponto harmônico e não só melódico. E aí, no meio da pandemia, por isso chamado isolamento musicado, eu me debrucei sobre isso, né? Eu lembro que eu passei um processo de 8, 9 meses estudando muito em cima da bateria, mas a resultante de estudos da bateria respingava nas composições. Então, uma ideia, por exemplo, a primeira música chama Blues Pandêmico. É um blues que tem uma levada que, quando a gente fala em blues, a gente já imagina aquele blues em 6/8, né? Não, é uma música que tem uma levada em 5/8 e ela é toda densa, ela vem de um groove, né? Vem de um mantra, vem de um padrão criado para a bateria, e que em cima daquilo, até pelo sentimento que eu tava naquele momento, a gente tinha acabado de desmarcar uma gravação por conta da pandemia. Eu falei, eu preciso fazer uma música densa, precisa ser uma música assim que traz pro público e que tire essa angústia que eu tô sentindo agora. Então eu pensei nesse formato do blues, são 12 compassos. Comecei ali a trilhar uma harmonia, é o caminho que eu penso primeiro. Geralmente eu acabo tocando uma harmonia e aí depois eu faço a melodia, mas tem processo também, como na novena em Tatuí, foi uma música que veio a melodia primeiro e veio de uma vez. Eu tava voltando de Tatuí, a música saiu assim em 15 minutos. Eu peguei o celular e gravei a melodia inteira. Falei, nossa, agora eu preciso harmonizar tudo isso, que é um outro processo. Também nesse disco, a Reforma Áurea é isso, né? Foi um recado que a minha mulher me deixou, fazendo uma brincadeira ali. Ela faz isso bastante, né? E faz isso com maestria sem ser musicista. Isso é muito legal. Ela manda recados para mim em que ela musica esses recados e ela vai fazendo rimas com isso. Ela não é musicista, ela não pensa em melodia, mas acaba tendo melodias. Aí eu peguei essa música e falei, peguei esse recado, falei, vou musicar, vou fazer uma harmonia em cima e vou colocar o ritmo, porque a melodia já tá. Tanto é que eu coloquei que a música mesmo como melodia é dela, a transcrição melódica, a harmonia e a rítmica é minha. Então são processos inúmeros. Esse foi, desculpa te cortar, imagina, esse foi um áudio que ela tinha te mandado no celular, assim, exato. Daí você colocou? Que legal, cara. Porque a gente tava e por isso chamado Reforma Áurea, né? A gente tava na reforma da casa que nós moramos hoje, e a gente precisava pegar um monocomando, que é um tipo de abertura, né? Para chuveiro, para banheira, e precisava ser na fábrica da loja. Ela falou, tem que ser lá na Lapa, eles só seguram 4 dias essa entrega, né? Então a gente tem que agilizar lá. Só que ela me mandou com essa brincadeira, né? E Digãozinho, filha da puta, ó, fica lá depois da Lapa o negócio, então presta atenção, né? Não vai vacilar porque é longe o local e tal. E ela me mandou esse áudio do celular, eu falei, guardei. E avisei pra ela, eu falei, vai ter uma surpresa no disco, viu? Espere e verá. Aliás, espere e ouvirá. Digãozinho, filho da puta, no comando fica lá depois da lata. Tem outra pergunta muito pertinente para um baterista, que foi esse momento pandêmico aí, e como é que se faz com uma bateria dentro de casa. Tenho certeza que teus vizinhos te amam,
te amaram muito nesse período de pandemia. Como que foi essa adaptação em espaços e como isso influenciou na tua vida, Digão? Claro. Eu morava num apartamento que era um apartamento de um quarto, assim, bem pequeno. E aí, enfim, estourou a pandemia. Passou umas 2 semanas, falei, cara, eu preciso tocar, eu não vou ficar aqui dentro de casa. A gente, já tinha a previsão de que isso iria demorar. Preciso tocar. Montei a bateria, a Vec Elegance mesmo, com instrumento, sem abafar nem nada, e fui tocando. Aí durou 2 semanas, né? Até que lembro que eu tava dando uma aula por Tatuí, era uma aula coletiva, tinha umas 20 pessoas na sala. Foi engraçado, porque tocou o telefone no meio da aula, eu atendi, e aí o pessoal tava na sala, assim, 20 carinhas dentro do Zoom, e eu falando com o meu zelador, falou, cara, vou ter que te dar uma multa, porque assim, assado, as pessoas estão reclamando. Mas como assim? Pô, tô no meio de uma aula, você me liga agora e tal. Eu voltei pra aula, os amigos todos bateristas, mas tinha que dar problema mesmo, né? E começou aquela coisa engraçada, né, do que é uma vida de um baterista, e o quanto a gente, na verdade, se policia para não incomodar o outro, sabendo que vai incomodar, porque realmente incomoda. Eu lembro quando eu estudava bateria na casa da minha mãe, que é cantora, começava a tocar, minha mãe dormia. Mas dormia por conta do barulho, e estudo é chato, né? É cansativo, é repetitivo. Então, o barulho na repetição fazia com que ela tivesse sono. Falei, cara, é muito louco isso, né? E é um efeito, ela nem percebia isso. Mas de repente, quando ela veio, ela estava meio sonolenta por conta de o quão cansativo era o instrumento. E minha mãe, cantora, que me incentivou. Imagina o vizinho que não tem nada a ver. Como eu falei, estudar é um processo repetitivo, chato, né? Então, eu tive esse problema. Eles realmente me impediram para estudar. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer uma troca. Eu comprei peles mudas e coloquei na minha bateria para estudar. Os pratos eu abafei com um abafador, que inclusive eu ganhei depois de aniversário da minha mulher, abafadores para bateria mesmo, para pratos. E as peles eu coloquei pele muda. Foi assim que eu consegui vencer, porque nessa, eu estudei assim 8 horas por dia durante 8 meses. Era o que tinha para fazer. Era algo que eu poderia fazer. Eu sempre falo, na pandemia, é duro falar isso, né? Mas eu tive o privilégio de ter um instrumento em casa, ter comida na mesa e conseguir ter a possibilidade de estar tranquilo em casa para poder fazer a arte e deixar fluir, né? Teve muita gente, teve muito problema, teve Covid, complicações familiares e pessoais. Então eu tive esse privilégio, eu tive essa calmaria para poder desenvolver minha arte. E eu voltei a estudar com cabeça de 40, mas com um tempo de 20 anos atrás. Então para mim foi assim, um momento perfeito de reflexão individual, para eu colocar as coisas no eixo e falar assim, cara, você está chegando numa fase bem importante da sua vida, né? Porque essa coisa dos 40 anos, eu acho que para nós somos músicos que começamos a entre 10, 15 anos tornar isso mais profissional, são 25 anos de carreira, então você tem uma certa experiência, você pode dar um salto, né, nesse momento, né? Porque eles vêm assim, no começo você dá saltos exponenciais, depois eles são mais lentos, mas são graduais e vão indo, né? Então foi um momento que eu me fechei para mim mesmo, mas com a bateria com pele muda, ela vira praticamente uma bateria eletrônica. Então foi muito bom isso, assim, estudar nesse momento da pandemia com a pele muda fez toda a diferença. Se não fosse isso, eu teria problemas, e seria um problema inclusive psicológico para mim, porque eu ia estar em possibilidade de tocar o meu instrumento por muito tempo. Eu queria que você falasse não da experiência em si de tocar, mas quais são os prazeres e as dificuldades de tocar, não necessariamente com o Hermeto Pascoal, mas com pessoas que com certeza são uma inspiração, uma referência para ti, né?
mas eu sei que é muito bom, mas em tudo tem prazeres e dificuldades. Então eu queria que tu trouxesse essa abordagem. Quais são os prazeres e dificuldades na vida de um baterista como um todo? Acho que essa é uma pergunta boa. E também, desde, sei lá, de o baterista ser o último a sair do palco, né? É o primeiro a chegar e o último a sair. E também de tocar com artistas, né? Variados. E qual que é essa pressão? Se há pressão, se não há pressão, não sei. Porque pra mim é outro panorama, assim, né? Eu não imagino o que é, né? A dificuldade disso tudo e o prazer disso tudo. Pra mim é um universo, tipo, um outro universo, assim. Mas eu queria saber do teu ponto de vista, assim, como que é tocar, quais são os prazeres e dificuldades como um todo. Olha, tocar é engraçado, né? O conceito da palavra play, da língua inglesa, acho que ela traz bem isso, né? Porque você pode tocar ou você pode jogar. E quando a gente fala de jogar, não é jogar no sentido de perde e ganha, e sim jogar no sentido de trocas e convivências pessoais e que passam necessariamente por ego, por vaidade, por implicâncias, por humildades, por falsas humildades. Então tudo isso está dentro desse jogo que é o play, né? Tudo isso está dentro desse conceito que é estar no jogo da música, que é estar tocando no palco com duas ou mais pessoas, né? As dificuldades são você ter que lidar com todas essas personalidades e com todos esses movimentos que cada instrumentista tem e que cada instrumentista vai ter perante aquele som, perante aquela música, aquela execução. Porque ninguém gosta de se expor, isso é fato, né? Seja qual personalidade a gente está falando. E a exposição, ela pode ser vexatória muitas vezes, ela pode ser amigável, ela pode ser de uma forma tranquila para quem recebe, para quem vai a fazer, né? Então são maneiras de lidar nesse jogo, e essa dificuldade, ela é uma dificuldade quase pré, porque quando começa a jogar, se você estiver disposto a jogar o jogo e tiver de peito aberto, todas as dificuldades, elas podem ser alicerces para você se entender como ser humano, entender o outro e ter uma convivência cada vez melhor de um âmbito social que é o tocar. É a gente conseguir identificar personalidades, trabalhar as eficiências, não só de personalidades, mas também eficiências técnicas que esses instrumentistas têm, e aí executar da melhor maneira. Nessa hora, você fica uma pessoa benevolente, você fica uma pessoa empática, porque você vai escutar o outro, você supostamente vai ver a limitação daquele que está do seu lado. Então você vai até um certo ponto, sabe, o outro, se for daqui vai passar, a pessoa também vai te ver, e esse jogo vai dar uma resultante sonora muito bacana para quem vai estar vendo, seja num ambiente técnico, que é um músico observando, ou seja num ambiente leigo, que é o público ouvindo a execução daquela peça e fala assim, nossa, que bacana que vocês conseguiram executar. Só para complementar, aí a gente vai falar do hermeto. O hermeto é a ponta do iceberg de tudo isso que a gente fala dentro da música, no sentido da música instrumental. Eu digo assim, tem muitas pessoas que têm seus ídolos ou já falecidos ou a milhares de quilômetros. Eu tenho a sorte de ter o meu maior ídolo, que é o Nenê, o baterista, que mora 2 ruas aqui para baixo de casa, e poder tocar com o Hermeto Pascoal, que é essa divindade mesmo, essa pessoa que realmente tem uma percepção das coisas e da vida e dessas diferenças, dessas adversidades de uma forma muito peculiar, e trazer tudo isso para a música. Como ele mesmo disse, tudo é som, né? Então você tá perto de pessoas que têm essa sensibilidade te soma muito na vida para qualquer outra coisa. Eu falo que esse tocar com o Hermeto foi participar de um espetáculo do Círculo de Soleil.
Pra mim, tocar corneto, assim, eu conheci os números, qual que é a função máxima que você tem que exercer? Ele te dá toda a liberdade. A única coisa que ele fala assim, ó, você tem que saber de cabo a rabo todos os números que vão acontecer. E para isso são as músicas. Eu me lembro quando a gente foi fechar o repertório, eles passaram por cerca de 23 músicas. E sim, uma música do Hermeto é uma vida. 23 são muitas vidas ali ao mesmo tempo. Então eu tive que estudar um repertório bem pesado. E aí a única exigência é, você tem que saber o número de cabo a rabo, assim, você tem que saber executar com excelência a sua parte e saber o que está acontecendo com o outro, que essa é a parte bacana, né? Não adianta só você falar assim, eu sou um bom goleiro, mas se você não souber gritar na hora como goleiro pro zagueiro que ele tem que sair da área para deixar o outro impedimento, ou que ele tem que sair para cabecear, ou que ele tem que voltar a bola, não vai adiantar nada, porque uma hora eles vão chutar num local que você não vai conseguir agarrar. Então não adianta você ser um bom goleiro, e sim um bom condutor ali do seu local de trabalho especificamente, que é a defesa. A premissa é que tu tem que ter domínio de tudo que está acontecendo, de todos os instrumentos. Todos os instrumentos. E isso é muito pregado na música do Hermeto, né? É uma coisa muito bacana, assim, porque ele traz essa verdade dentro da própria concepção da música dele. Para você ser um músico completo, você tem que entender o que está acontecendo. Então não adianta você ser só um baterista e não entender da harmonia. Não adianta você ser só um virtuoso do teu instrumento e ficar na tua dimensão ali. Exatamente. Então foi muito bacana, assim, porque eu me vi. Eu lembro que no segundo show, foram 2 shows nesse final de semana do Sesc. No segundo show, a gente começou a tocar a primeira música. Como as coisas no Hermeto são muito escritas, assim, tá tudo escrito, né? Então não é... O que parece que é uma grande improvisação, na verdade tem muita coisa que tá lá feita já. A improvisação é no momento em que é dado a improvisação mesmo. Mas se não, tá todo mundo jogando o jogo dentro da forma que tem que ser. Por isso que é difícil. Por isso que é pesado, porque você tem que executar aquilo daquele jeito que é, porque isso soma com aquilo e aí é nisso que dá aquela resultante sonora. A gente começou a tocar a primeira música, aí começou o piano, aí veio o Itiberê e ele fez uma frase, e é a frase que tem no disco, que é a frase que tem que tocar. Me deu algo assim, muito diferente, que eu falei assim, cara, eu tô ouvindo o disco, mas eu tô tocando ao mesmo tempo, eu tô ouvindo aquilo que eu ouvi há 20 anos atrás, então é uma memória afetiva, mas ao mesmo tempo eu tô numa parte de execução aqui que eu não posso falhar. Então foi uma coisa louca, porque eu falei assim, onde eu estou? Sabe? E qual dimensão eu estou agora? Porque eu não tô nem há 20 anos atrás escutando essa música, eu tô no palco, mas eu tô com o palco, os meus ídolos tocando aquela música daquele jeito. E aí eu falei, nossa, hoje vai ser daqueles que vai acabar o show, tem que ir 5 minutos ficar sozinho ali, refletindo por tudo isso que aconteceu. Digão, sou muito grato pela conversa. É um papo tranquilo, assim. Eu tava muito preocupado com isso. Meu Deus, cara, vou ter que dar uma estudada para conversar com o Digão, assim. E chegou na hora, é super tranquilo, assim. Você é uma pessoa muito, muito querida, muito presente também. E tem esse lance do jogo, de saber conversar, de saber os limites das pessoas. Então, cara, te agradeço de verdade. Muito feliz por poder ter tido esse momento contigo. Espero ter outros também. Quando você colar pro Sul, por favor, venha visitar o Café, o outro selo que está operando como estúdio para esse projeto. E é isso, cara. Queria que tu falasse, por último, pra gente encerrar, para onde que o Digão tá caminhando, quais que são os projetos aí futuros, formas de entrar em contato, né? Se alguém quiser falar contigo, por onde que entra em contato, e daí podemos fechar assim. Perfeito. Eu desde já agradeço, Paulo, pelo esse contato. São iniciativas como essa assim, que realmente fazem sentido, uma conversa mais informal, mais coloquial sobre o que é arte, o que é vida, né? O que é a vida na arte, ou o que é a arte na vida,
de uma forma não técnica, né? A gente não está falando aqui de notas musicais, células, do, ré, mi, fá, sol, né? A harmonia. Não, a gente está falando de como a vida conduzida com um pensamento artístico pode melhorar o ser humano. E aí a nossa ideia é que esse ser humano consiga também expandir, melhorar suas ideias e no grupo de pessoas que ele trabalha, isso consiga ser difundido. Quanto mais a gente tiver esse tipo de pensamento, de energias positivas ou de formas de se pensar de uma convivência melhor, vai ser melhor para todo mundo. E a arte nos dá essa possibilidade, né? Sobre, acho que os direcionamentos é isso, né? A gente tentar cada vez melhor ser uma pessoa mais ativa positivamente no seu meio de convivência. Eu continuo com as aulas em Tatuí. Esse ano é o 21º ano que eu tô por lá. Então agora eu sou de maior idade, né? Pensando no lecionar em Tatuí. Quero muito tocar com esse projeto Isolamento Musicado que acabou de sair pelo Brasil e fora do Brasil. Eu tinha uma turnê em fevereiro na França desse disco, e aí por conta da pandemia eu achei melhor não ir. Tá tudo meio estranho, de repente, né, eu tenho que fazer um isolamento num país que não é o meu, como é que vai ser isso? Enfim, acabei não fazendo, mas tenho esse pensamento, algumas coisas estão para acontecer. Tem as pessoas que eu toco que são muito queridas, por exemplo a TT Espíndola. A gente tem uma série de shows com ela nesse segundo semestre. Então o viver é esse dia a dia mesmo, né? Produzindo, fazendo as coisas que elas vão nos engrandecer, que vão nos manter socialmente, financeiramente, que vão nos colocar num patamar artístico mais bacana, e conviver com pessoas que tenha a minha ideia sempre é conviver com pessoas que tenha a acrescentar na minha vida, né? Eu sempre gosto de tocar com músicos melhores, com pessoas melhores, seja de qualquer área, para que essa convivência seja produtiva, seja eficaz e ela tenha uma melhora na convivência para todo mundo. Acho que um contato bacana pode ser por e-mail, né? Meu e-mail pessoal é Rodrigo Digao Braz, então Digão sem o tio, D-I-G-A-O e Braz com B-R-A-Z, @gmail.com. As minhas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, é Rodrigo Digão Braz. Então a gente pode entrar em contato por lá também. Eu acabo colocando muito mais no Instagram hoje em dia e tentar, de uma certa forma, a gente conseguir fazer esses contatos aí via rede social, que é sempre uma boa troca. Estamos aí, finalizamos mais um episódio do podcast Modo Cena Roubada, dessa vez com o Digão, baterista, compositor e um professor maior de idade do conservatório. E até o próximo episódio.